A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade de cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite trabalhar, que nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar aos corações de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicar e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais das 50 ofertas, com um prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em
Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé e espiritual religioso. Vamos dar início ao sorteio. A oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desses rebanhos. Seja você também parte desses rebanhos, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Nessa live da tua igreja virtual, @a igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Vamos lá. E hoje vamos ao sorteio dos dois primeiros livros de hoje. E o primeiro livro de hoje é o livro de João, com 21 capítulos. João com 21 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 8. João, capítulo 8, é o nosso primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Capítulo 8 contém 59 versículos. O Senhor Jesus, o libertador. Disse o Senhor Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que diz que seremos livres? Disse o Senhor Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Vamos ao segundo livro de hoje. E o livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Lamentações com 5 capítulos. Lamentações com 5 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 1. Lamentações, capítulo 1. É o nosso segundo livro de hoje para a meditação de vocês. Capítulo 1 do livro de Lamentações.
contém 22 versículos. Entendeu o adversário a sua mão, estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela. Ela viu entrar no seu santuário as nações que proibiste, entrar na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo, buscando pão, dão as suas coisas mais preciosas, a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê o Senhor e contempla, pois sou desprezado, não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Olhai ao redor e vede se há dor, a minha dor que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor, no dia do furor da sua ira. Do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, tornou-me desolada e enferma o dia todo. Ele fez um jugo com os meus pecados, estão entristecidos, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles aos quais não posso resistir. Vamos ao sorteio para dar início ao sorteio da oração, para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração 5. Vamos à oração. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco, que recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, as edificando e libertando de toda a depressão e opressão maligna, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E vamos para o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E hoje eu falarei primeiro os números pares. E o primeiro rebanho de hoje é o rebanho de número 34 e 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. E vamos ao livro. O livro é o livro de Ruth com 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Capítulo 3. Ruth, capítulo 3, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. E vamos para a ministração do capítulo 3 do livro de Ruth. Que contém 18 versículos. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro, onde fiques bens? Ora, não é Boaz cujas servas estivesse de nossa parentela? Esta noite ele limpará a cevada na eira. Leva-te, unge-te, veste os teus vestidos. Então desce a eira, mas não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então entrarás, descobrirás seus pés e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. E o livro é o livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Timóteo. Capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. E o capítulo 1 do livro de 1 Timóteo
contém 20 versículos. As falsas doutrinas e o evangelho da graça. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Senhor Deus, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combata o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontro Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35, 36 e 35. E vamos ao livro, que é o livro de Levítico, com 27 capítulos. Capítulo 13. Levítico capítulo 13 para o rebanho santo de número 36 e 35. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número, número de 1 a 70, porque através do seu número, todos os dias você receberá um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que é a verdadeira palavra revelada, que vem através da Escritura Sagrada. Levítico capítulo 13... para o rebanho santo de número 36 e 35, capítulo 13 do livro de Levítico, contém 59 versículos. As leis acerca da praga da lepra. No dia em que aparecer nela a carne viva, porém será imundo. Vendo o sacerdote, a carne viva o declarará imundo. A carne é imunda, é lepra, ou, tomando a carne viva e mundano, em branca, ela virá ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a praga se tornou branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Mateus com 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Mateus. Capítulo 19, Mateus capítulo 19, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 78, seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70. E lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Então, escolham o seu número, um número de 1 a 70, seja membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, a congregação e reunião de todos os filhos santos do Senhor Deus, para que ninguém ande só, assim como os 70 enviados do Senhor Jesus. Lucas capítulo 10. Vamos ao capítulo 19 do livro de Mateus. Que contém 30 versículos. O jovem rico, ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: Por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? E o Senhor Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho.
Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Amós com 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 9. Amós, capítulo 9, para o Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao capítulo 9 do livro de Amós, que contém 15 versículos. Israel será destruído. Vi o Senhor em pé junto ao altar, e ele me disse: fere os capitéis, para que estremeçam os umbrais. Faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum conseguirá escapar. Ainda que cave até as profundezas da sepultura, minha mão os tirará dali. Ainda que subam os céus, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, eu os buscarei e dali os tirarei. Ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Ainda que vão para o exílio de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os matem. Eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, não para o bem. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. 2 Timóteo, com 4 capítulos. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, para o Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. E vamos ao capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. O exemplo de Paulo. Aqui o capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 1. As falsas doutrinas e o evangelho da graça, como te roguei quando partia para a Macedônia que ficas em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas, com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsia do que o serviço do Senhor Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. O livro é o livro de Neemias, com 13 capítulos. Neemias, com 13 capítulos. As últimas reformas de Neemias. Naquele dia leu-se 13 capítulos que contêm 31 versículos.
Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação do Senhor Deus, porque não deram pão e água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles para a lei, excluíram de Israel todos que de descendência estrangeira. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, fora encarregado dos depósitos do templo do Senhor nosso Deus, sendo parente próximo de Tobias. Vamos ao rebanho. O rebanho de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Perdão. Neemias, não sorteei o capítulo, com 13 capítulos. Deixa eu botar aqui. Vamos agora ao livro para os rebanhos que eu acabei de sortear. E o livro é o livro de Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo. E o capítulo 1 do livro de Obadias contém 21 versículos. Obadias. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Como vós bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. No monte de Sião, porém, haverá livramento, ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama. A casa de Esaú palha, e aqueles se acenderão contra eles e os consumirão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú, o Senhor o disse. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 2, 71 e 69, 2, 71 e 69. 2, 71 e 69, mas antes de eu sortear o capítulo para esses rebanhos, o livro e o capítulo, eu vou sortear uma de nossas ofertas. Eu vou sortear agora uma das mais de 50 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso era para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos à oferta, e a oferta é a oferta 48. E o que nos fala a oferta 48? Muita atenção, é possível em um hospital os médicos, os enfermeiros ou ambos estarem com doenças contagiosas e ainda assim cuidarem de pacientes sem antes estarem curados para que as doenças não passem uns para os outros? Assim também é com o segmento de fé de igrejas, quando todo aquele que possui título de liderança ou trabalho nos ministérios do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, com cargos e títulos espirituais, e se dizem serem perfeitos ou pecadores, por esse e outros motivos que na Bíblia Sagrada está escrito que eles têm de estar perfeito. E você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 9 dentre a mensagem com uma hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira
ou espiritual? Vamos ao livro para os rebanhos que eu acabei de sortear. E o livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Capítulo 16. Atos, capítulo 16, para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. Vamos para a ministração do livro de Atos. Capítulo 16, que contém 40 versículos. A prisão dos apóstolos, a conversão do carcereiro. Paulo, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e todo trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Perdão, então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus o Cristo e serás salvos, tu e tua casa. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. E o livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Salmos com 150 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Salmos 91 para esses rebanhos que eu acabei de sortear. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Vamos ao capítulo 91 do livro de Salmos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Senhor Deus em quem confio. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será teu escudo protetor. Rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 15. Romanos capítulo 15 para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. E vamos para a ministração do capítulo 15 do livro de Romanos, que contém 32 versículos. Apostolado e os propósitos de Paulo.
Assim que concluí essa tarefa e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus o Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim, ao Senhor Deus. Orem para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que estes, meu ministério em Jerusalém, seja bem aceito pelos santos. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. E o livro é o livro de Judas, com um capítulo, Judas. E o capítulo 1 do livro de Judas contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Judas, exortações aos fiéis. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus o Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-o, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em amor, detestando até a roupa manchada pela carne. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Vamos ao livro para esses rebanhos. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos da Bíblia Sagrada, que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. 1 Pedro, com 5 capítulos. 1 Pedro, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. O capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos. Os anciões e os jovens, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que o seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. O livro é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, com 7 capítulos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 a 27.
Miqueias com 7 capítulos, e vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a igreja 70 Santos, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Capítulo 5, Miqueias, capítulo 5, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Vamos ao capítulo 5 do livro de Miqueias, que contém 15 versículos. A promessa de um rei. Tirarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. Com ira e com furor tomarei vingança sobre as nações que não obedeceram. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 14. 1 Crônicas, capítulo 14, para o rebanho santo de número 20, 52, 21, 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao capítulo 14 do livro de 1 Crônicas, que contém 17 versículos. O palácio e a família de Davi. Voltou Davi a consultar ao Senhor Deus, que lhe disse: não subirás atrás deles, mas rodearás e os atacarás em frente das amoreiras. Ouvindo tu um barulho da marcha pelas copas das amoreiras, então sairás ao combate, porque o Senhor Deus terá saído à tua frente para ferir os exércitos dos filisteus. Fez Davi como o Senhor Deus ordenara, e feriram os exércitos dos filisteus desde Gibeon até Gesser. Assim se espalhou a fama de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Vamos aos próximos rebanhos. Seja você também membro dessa igreja virtual, escolhendo o seu número de 1 a 70 e também um número de 1 a 22, pois no final da live eu faço o sorteio e você mentaliza o número de 1 a 22 e ambos, o Espírito Santo do Senhor Deus vai falar uma mensagem ao seu coração. Escolha o seu número de 1 a 70 e que você será parte desse rebanho, um rebanho de 1 a 70, o rebanho santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E no final da live você mentaliza o número de 1 a 22, que você terá uma mensagem ao seu coração através de um livro, um capítulo da Escritura Sagrada para você meditar no dia de hoje. Rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43. Vamos a um livro e um capítulo para esses rebanhos. Abacuque com 3 capítulos é o livro para esses rebanhos. Vamos ao livro de Abacuque. E vamos ao capítulo do livro de Abacuque para a meditação desses rebanhos. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43.
28, 44, 27 e 43. Abacuque, capítulo 1, que contém 17 versículos. Escarnecem dos reis e dos príncipes fazem zombaria. Eles se riem de todas as fortalezas, porque amontando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Mas eles são culpados, esses cujo próprio poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, o Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para o juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar? Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem traiçoeiramente, porque te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Hoje eu falo primeiro os números pares. 8, 64, 7 e 63. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. E o livro é o livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, a congregação e reunião de todos os filhos do Senhor Deus, para que ninguém ande só, assim como os 70 enviados do Senhor Jesus, Lucas capítulo 10. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas, o capítulo é o capítulo 26, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Vamos ao capítulo 26 do livro de 2 Crônicas, que contém 23 versículos. Uzias, rei de Judá. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elote, a restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Era Uzias de idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolia, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. E vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, para o rebanho santo de número 26, 26, 46, 25 e 45. 26, 26, 46, 25 e 45. Capítulo 20 do livro de Ezequiel contém 49 versículos. O Israel rebelde. Tirei-os da terra do Egito e os levei ao deserto. Dele os meus estatutos e lhe mostrei os meus juízos, quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei o meu sábado, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que o santifica. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo, o homem viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor,
no deserto para os consumir. Vamos agora a oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje, ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje, que é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão, de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio do penúltimo livro de hoje, que é o livro de 1 Coríntios com 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos, e vamos ao capítulo do livro de 1 Coríntios. Capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, é o nosso penúltimo livro de hoje. E vamos para a ministração do livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que contém 13 versículos. Amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Vamos ao último livro de hoje. Enquanto eu vou sorteando o livro e o capítulo, é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Vocês vão mentalizando, escolhendo o seu número de 1 a 22, que logo após eu farei o sorteio, que dará total liberdade ao Espírito Santo falar ao coração de todos vocês. Capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Êxodo, capítulo 18. Capítulo 18 do livro de Êxodo contém 27 versículos. Jetro visita Moisés. Moisés deu ouvidos à palavra de seu sogro e fez tudo o que lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefes de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa pequena julgaram eles. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, para que o Espírito Santo, o Senhor Deus, possa falar grandemente ao coração de todos vocês. Mentalizem, escolham um número de 1 a 22. Deixa eu ir para uma de nossas ofertas antes de eu fazer o sorteio. E a oferta é a oferta 55. Vamos ver o que nos fala a oferta 55. Prove que é mentira com base na Bíblia Sagrada e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nós das 2 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os segmentos de fé de igreja na Bíblia Sagrada do Senhor Deus e do Filho, o Senhor Jesus o Cristo, líder geral em todas as diversidades de ministérios que tem na Bíblia Sagrada, ele tem que ser um apóstolo, reconhecendo, se apresentando e tendo atividades que confirmem esse título de apóstolo. E muita atenção, pois apóstolo não tem permissão para ungir, nem nomear ninguém a pastor nem pastora. E lembre-se que ninguém no Novo Testamento, além do Senhor Jesus o Cristo, foi ungido, ou nomeado, ou se apresentou como sendo um pastor. Porque é um só rebanho, é um só pastor em todos os ministérios, como está escrito em João 10.
11 a 16 e Salmos 23, 1 a 6. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 16 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja espiritual ou financeira. E caso você possua ou não esse título e é um verdadeiro homem ou mulher do nosso Senhor Deus, entre em contato conosco através de nossas redes sociais para trabalhar em uma verdadeira obra do Senhor Deus com títulos que são permitidos para nós, seres humanos, e recebendo seu salário, como manda nas Escrituras Sagradas. E vamos aos sorteios. Você que mentalizou e escolheu o número 14, a mensagem para você hoje é no livro de João, capítulo 8. Você que mentalizou e escolheu o número 18, a mensagem para você hoje é no livro de Lamentações, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 16, a mensagem para você está no livro de Ruth, capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o número 2, a mensagem para você hoje está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 19, a mensagem, a palavra para você está no livro de Levítico, capítulo 13. Você que mentalizou e escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de Mateus, capítulo 19. Você que mentalizou e escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Amós, capítulo 9. Você que mentalizou e escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 16, a mensagem para você está no livro de Neemias, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Obadias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de Atos, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de Salmos, capítulo 91. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de Romanos, capítulo 15. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que mentalizou de 1 a 22, escolheu o 21, a mensagem para você está no livro de Miqueias, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você hoje está no livro de 1 Crônicas, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem para você está no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem para você está no livro de Ezequiel, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 18. Eu vou ler para vocês a revelação das ofertas. Essas ofertas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte e segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João, capítulo 15. E também de você lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus, capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 em João, capítulo 7. Muita atenção nos benefícios e a importância de você ser seguidor, inscrito e membro de uma das nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando e compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias pelo nosso sacerdote e apóstolo, e orações uma vez por semana diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 da manhã
até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e também assim você orará corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários, desde início e fim de todas as nossas lives, estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Lembre-se de conferir as nossas mais de 50 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também da Inglaterra, Canadá, África do Sul, Dinamarca, Bangladesh, México, Rússia, Índia, Angola, Moçambique, Estados Unidos, Portugal e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu agradeço a todos vocês. Gratidão pela presença de todos vocês e eu aguardo vocês até a próxima live.